Olá, pessoal. Meu nome é Fernando Fonseca. Eu vou acompanhá-los na disciplina de Segurança de Infraestrutura de TI. E a primeira coisa que nós vamos ver é arquitetura segura e defesa em profundidade. A primeira parte do nosso estudo de arquitetura segura, nós vamos entender como que a gente pode aplicar a segurança em várias camadas. Ou seja, não adianta a gente ter um perímetro muito bem protegido, um host muito bem protegido, uma rede interna bem protegida, sendo que a gente pode distribuir essa proteção em todas as camadas. Certo? O primeiro aspecto que a gente vê disso é o seguinte: quem nunca ouviu falar que não se coloca todos os ovos numa cesta só? Isso assim, parece uma coisa assim, isso é um ditado, minha avó fala, minha mãe fala, alguém fala isso, já ouvi falar. Isso é muito antigo, realmente, isso era vem da sabedoria popular, mas isso uma vez rendeu um prêmio Nobel para um estudioso que conseguiu provar matematicamente que existe um risco muito grande nisso, né? Em 1952, esse matemático, que eu não me atrevo a falar o nome dele, mas deve ser uma coisa como Harry Markowitz, ganhou o prêmio Nobel exatamente por provar que você não deve apostar tudo numa única direção. Fazendo analogia com o que foi dito, com todos os ovos numa cesta só, as pessoas em Wall Street, a partir de 1952, começaram a diversificar seus investimentos e começaram a falar assim, olha, tudo bem, vou colocar um pouquinho na indústria de petróleo, vou colocar um pouquinho aqui, vou colocar de forma que eu não perca tudo. De forma que se houver algum incidente aqui, eu não perca todo o meu dinheiro. O que nós temos que fazer? Nós estamos falando de fazer segurança, em promover segurança no nosso ambiente, então eu tenho que colocar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ao invés de investir todo o nosso tempo, todo o nosso budget, simplesmente numa parte. Existe, então, a primeira parte, que é fundamental para orquestrar essas ações, porque a gente não pode simplesmente falar assim, bom, vamos fazer segurança, vamos pegar, vamos instalar um faro ali, vamos fazer alguma coisa ali. A segurança, como vocês já devem ter visto em outras disciplinas, ela é orquestrada pela política de segurança. A política de segurança, ela é o carro-chefe, onde a gente coloca todos os itens que devem ser protegidos e como a gente vai proteger. Então, a primeira parte fundamental disso é a gente criar as políticas, os processos e capacitar as pessoas para que elas entendam isso. A segunda parte é a segurança física. A gente não consegue também promover uma segurança de dados, uma segurança lógica, num ambiente que qualquer um entra. Num computador que qualquer um pode espetar um pendrive, dentro de um data center que qualquer pessoa pode entrar, puxar os cabos do computador, pode provocar um curto, pode fazer qualquer tipo, pode simplesmente desligar todos esses computadores ou quebrar os cabos de fibra. Então a gente tem que, para garantir que tudo que a gente vai fazer no nível lógico esteja protegido de uma ação, a gente tem que garantir a segurança física. Uma vez estabelecidos os processos e garantida a segurança física, o que nós fazemos? Nós temos a primeira camada, que é a camada que é o perímetro. O que é o perímetro? Firewall, roteadores, né? Se eu tiver ali um IDS, alguma coisa protegendo ali, um IPS talvez, um firewall de aplicação. Essa é a proteção do perímetro da empresa. Vamos à definição, né, do perímetro, aquilo que está ali na parte que entre uma coisa e outra, aquilo que divide uma área de outra. Antes a gente falava em perímetro, falava assim, o perímetro da empresa é o firewall para a internet. Afinal de contas, as pessoas ruins estão todas lá do outro lado. As pessoas ruins estão na internet. E aqui dentro da empresa só tem funcionários confiáveis, pessoas que dedicaram sua vida, que estão felizes, colaboradores satisfeitos, que nunca fariam nada, nem que acidentalmente, para que alguma coisa acontecesse com os nossos sistemas. Então, essa, como a gente percebe, né, essa não é uma verdade. Então, dentro da empresa,
é importante que a gente estabeleça vários perímetros nos quais a gente vai ter níveis de segurança diferenciados. Ou seja, o perímetro onde estão os servidores, ele tem um nível de segurança mais alto do que o perímetro onde estão as estações dos administradores de rede, que tem um nível de segurança mais alto do que a zona que é protegida por um outro perímetro, que é a zona onde ficam os computadores da parte administrativa. Então, a gente teria uma zona de alta segurança dos servidores, uma zona de segurança média, que é onde estão os administradores, e uma zona de baixa segurança, relativamente, né, em comparação com a outra. A gente não pode ter nenhum lugar que a segurança seja baixa, mas uma zona de baixa segurança, que é a zona onde tem milhares de máquinas de colaboradores. Então, depois disso, temos a rede interna em si. Então, a gente protegeu ali o perímetro da empresa, né, nesse primeiro nível, a gente fala do perímetro da empresa. Agora, como é que a gente protege a rede interna? A rede interna é protegida protegendo switches com probes do IDS, do IPS, para monitorar o que está acontecendo dentro da rede interna. Qual tráfego, se tem alguma coisa que é perigosa, se tem alguma coisa que pode efetivamente trazer algum risco à nossa segurança. Temos proteções no nível do host, ou seja, já cheguei no servidor, na estação, mesmo em um firewall, um ativo de rede, qualquer coisa que tem um IP é um host, né? A gente fala host IP. Então a gente tem aquela proteção no host. Qual que seria uma proteção na estação ou no servidor, seja ele Linux, Windows ou até mesmo Mac? A gente tem antivírus, a gente tem anti-spam, a gente tem o firewall pessoal. São essas proteções que garantem, ou tentam garantir, que a nossa estação ou o nosso servidor estejam livres de ameaça. Por que nós temos segurança aplicada no host? Porque a gente não pode confiar que dentro da nossa rede não tem nenhuma ameaça. Antigamente, o pessoal colocava um firewall na borda e falava assim, bom, não vai entrar nada aqui na minha rede. Então, aqui dentro é tudo tranquilo. Aqui dentro é tudo uma rede só, que a gente chama flat network. É tudo uma rede plana, uma rede onde todo mundo se fala. Todo mundo que está dentro da rede tem acesso ao servidor. Então, eu sou a favor de se estabelecer perímetros, dividindo VLANs, ou seja, a gente divide em VLANs, dá níveis e coloca uma proteção diferenciada para cada VLAN e filtra o tráfego que passa de uma VLAN para outra. Então, essas VLANs, assim, a divisão entre uma VLAN e outra foi um perímetro estabelecido. Então, a gente tem uma VLAN com uma zona de segurança mais alta, uma VLAN com uma zona de segurança mais baixa. Então, eu tenho onde ficam as máquinas administrativas e onde ficam os servidores. O pessoal das máquinas administrativas pode acessar o servidor diretamente, fazer um remote desktop? Não. Não tem porquê. Eles podem fazer um SSH ou um temeroso telnet numa máquina Unix? Também não. Então, mas se eles tentarem fazer, eles não vão ter a senha. Mas para que correr esse risco? Já bloqueia, cria um perímetro e fala, aqui só entra solicitações na porta de terminal service 3389 ou na porta 22 do SSH, só vem solicitações de pacotes, de conexões que vierem da rede de administradores. Para que você não deixe que essas ameaças cheguem até o host. Mas se chegarem até o host também tem que estar preparado. Ele tem que ter ali o firewall pessoal, ele tem que ter um antivírus e outras proteções, um hardening, que a gente vai ver também, ele tem que ser fortalecido. Outra camada é aplicações. Como assim? Dentro do meu host tem aplicações. Tem um SAP, por exemplo. O que eu vou fazer com SAP? Eu sou o diretor financeiro de uma empresa. Eu tenho permissão de autorizar pagamentos, de transferir dinheiro. Então, eu tenho uma senha de acesso ao sistema que roda dentro da minha estação.
Se alguém descobrir a senha da minha estação, ele entra, faz logon, e aí eu posso ter também um outro controle de acesso dentro do sistema SAP. Né? Ou ainda fazer essa proteção já, fazer uma proteção lá no nível de host, colocando um controle biométrico, e depois do controle biométrico, uma outra senha no sistema SAP. Tudo depende da sensibilidade, ou seja, o quão importante é aquele programa. Porque também não adianta a gente colocar o usuário para toda hora entrar uma senha diferente. Mas a gente tem a segurança no nível de aplicação, a gente pode ter, né? E por último, a segurança no nível de dados. Então, poxa, mas como é que eu faço segurança de dados? Eles não estão jogados lá pelos discos? Não, mas pode ser criptografado. Você pode ter criptografia de dados dentro daquele host. Então, mesmo que a pessoa consiga pegar, por exemplo, notebook. Um dos grandes problemas é o roubo de notebook. O notebook para uma empresa não vale nada, mas os dados que estão nele valem. Então, quando eu tenho um roubo de notebook, a empresa fica, se ela tiver informações confidenciais, a empresa pode ficar em maus lençóis. Vamos pegar o exemplo do que aconteceu na Petrobras, que roubaram o notebook, que todo mundo ficou falando assim, poxa, o notebook tinha informações geológicas, coisa que pode ser usada por concorrentes. Depois falaram que foi só um vigia que roubou, mas de uma forma ou de outra, aquilo balançou o mercado, aquilo mexeu com as ações da Petrobras. Nos Estados Unidos, onde nós temos uma legislação muito eficiente em relação a dados pessoais, aconteceu o seguinte: um executivo da Boeing perdeu um notebook que tinha uma planilha com um número de seguro social de todos os funcionários e ex-funcionários. Na realidade, ele era da empresa, tipo assim, do fundo de pensão da Boeing. Então, qual que foi o problema? Este notebook não tinha criptografia. A gente chama de Full Disk Encryption. Então, não tinha criptografia, ele acabou, a Boeing, tendo que pagar para proteger os dados, para monitorar os dados de todas as pessoas que estavam naquele notebook, de todas as pessoas que estavam dentro daquela planilha. Foi um prejuízo milionário em dólares, né? Milionário em reais já é ruim. Milionário em dólares é muito pior. Atualmente, 3,5 vezes pior do que milionário em reais. O que a gente coloca aqui, que o ataque pode ocorrer em qualquer uma dessas camadas, ou seja, pode ser que eu esteja atacando via internet, pode ser que alguém esteja atacando de dentro da rede, daquele servidor, então vai bater no firewall pessoal, pode ser que a pessoa roube o notebook, então ela vai tentar roubar os dados, dando boot por outro sistema operacional. Então, pode ser que a pessoa entre através de um malware na sua máquina. Tem N possibilidades. O ideal é que a gente distribua as defesas em todas as camadas. Na próxima aula, a gente vai ver a gente vai ver uma ameaça a cada camada. Quais são as ameaças que atingem cada camada daquela que eu coloquei. Obrigado, até a próxima.